Esta semana foi, até agora, neste 1 ano de Covid, parece que foi a mais difícil para o nosso país. Durante essa semana, ouvimos recordes de mortes. E quanto mais nós ouvimos estas notícias que falam de morte, 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 mais ela parece estar perto, mais perto de nós. Tem muita gente com medo da morte. A Bíblia fala, inclusive, em Hebreus capítulo 2, verso 15, e que eu orei no início, que os que não creem em Cristo, eles são escravizados pelo pavor da morte. Eles querem distância da morte. E quando nós estamos, entre aspas, mais perto, como se nós soubéssemos, porque nós não estamos mais perto por causa do que está acontecendo. A vida é como um sopro, a palavra de Deus diz. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, independentemente de Covid ou não. Há reações que, além do medo, são comuns. Por exemplo, não tratar disso. Não vamos falar de morte. A outra é ignorar, é tentar ignorar. E quando ela infelizmente ocorre, a gente tenta um consolo com frases como: partiu dessa para melhor. Todo mundo parte dessa para melhor. Mas à luz da Escritura, da palavra de Deus, do Deus que criou o universo, que nos criou, que dá a vida e que tira a vida, essas não são as melhores reações. A Bíblia fala muito sobre a morte. E é nesse momento em que muitos estão sofrendo com medo, tristemente, muitos cristãos com medo, é que eu gostaria que nós tratássemos da morte e o dia em que nós teremos que enfrentá-la. Difícil, sem dúvida, tratar sobre isso. Essa semana nós estávamos em casa, almoçando, e a minha esposa lembrou da minha avó, que nós perdemos há alguns anos, que era uma religiosa, e do meu avô, que não tinha nenhum temor a Deus, que não tinha nada de Cristo, do Evangelho, e que não estão mais conosco. É muito difícil tratar, e sempre quando eu penso nesses casos, eu falo: Senhor, tem misericórdia. Eu não tenho como suportar o pensamento de que eles não estão na presença do Senhor. Lembrar de familiares, de amigos que vão sem Cristo e que infelizmente são a maioria, é muito difícil. Mas nós não podemos deixar de ver e tratar de todo o conselho de Deus, descrito na palavra de Deus. Dentro deste conselho está a morte. E eu gostaria que nós pudéssemos abordá-la, esse tema, a partir de 5 questões, que são: primeiro, o que é a morte? A segunda questão é: por que ela existe?
A terceira, o que acontece quando alguém morre? O que acontecerá quando eu e você a enfrentarmos? A quarta é, eu posso estar preparado? Como eu devo estar preparado para esse dia? E por último, como aqueles que creem em Cristo, verdadeiramente creem em Cristo, devem ver a morte? A primeira pergunta, o que é a morte? A Bíblia é clara em afirmar que nós, seres humanos, homens e mulheres, não somos somente aquilo que vemos. Nós não somos somente matéria. Ela diz que existem dois componentes no homem, no ser humano, que Deus nos criou assim, o componente físico, e esse é fácil, nós vemos, nós tocamos, nós sentimos, mas há uma realidade interior, espiritual, que vai além do que nós vemos. E nós, então, somos seres físicos e espirituais. Nós somos corpo e alma, ou espírito, ou alguns irmãos, alma e espírito. O Senhor, depois de criar os anjos, depois de criar as galáxias, depois de criar a terra, o mar, o sol, a lua, as estrelas, depois de criar os vegetais, depois de criar os animais, Ele criou o homem. E o homem é a criação principal do Senhor. E Ele criou o homem e a mulher, com essas características. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E aqui nós vemos essas duas partes, esses dois componentes. O texto diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou então a ser alma vivente. E o texto ele é claro. Deus formou, depois de ter criado todas as coisas, no sexto dia, ele vai criar o homem. E o texto diz, Deus formou, ele criou, ele modelou o homem. Os animais, que nós não somos, foram criados pelo poder da palavra, quando Deus diz, produza a terra, em Gênesis capítulo 1, versículo 24. Deus fez com que a terra produzisse os animais, mas o homem não. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus, então, Ele mesmo faz essa criação. Deus modelou, então, o homem do pó da terra. O pó da terra, ele pode ser o barro, o solo, ou ainda a cinza. E ele, então, forma aquele homem do barro. Nessa criação, é óbvio, a gente precisa entender que estavam todos os órgãos internos, inclusive o cérebro. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ciência, entre aspas, os naturalistas, os darwinistas, eles vão dizer que nós somos o nosso cérebro, que não há nenhuma parte imaterial. Mas tudo estava ali na criação de Deus, quando Deus moldou o homem. Tudo era novo, tudo perfeito. E até aqui, então, nós vemos o corpo físico do homem. Mas, ainda assim, estava sem vida, com o cérebro lá, com todos os órgãos, sem vida. Se Deus parasse aqui, seria apenas uma escultura. Seria uma obra de arte feita de barro.
Mas o texto diz que Deus, o Senhor Deus, soprou no nariz daquele homem feito de barro fôlego de vida. Ele soprou vida, a palavra espírito. E naquela hora, o corpo então recebe a vida doada por Deus. Naquele momento o homem passa a viver. E aí então nós vemos claramente que o homem é do pó da terra, o corpo, e é espírito. Ele é parte matéria e parte alma. Há outros textos que mostram esta verdade. Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, é um deles. Aqui nós vemos Salomão dizendo que nós devemos lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, antes que, aí ele dá uma série de pontos, antes que aconteçam algumas coisas. O verso 1 e o verso 7 diz assim: lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que, e aí no versículo 7 diz, o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ele está falando exatamente da descrição de Gênesis. Nosso corpo volte à terra, e o que acontece quando o corpo morre? Ele vai se decompor até literalmente virar pó. E o espírito, que é a vida, que é o homem que Deus deu, que é aquilo que o homem é em essência, ele volta para Deus. Nós vamos ver o que significa esse volta para Deus. O alvo agora é para que nós entendamos que o homem é uma parte física e uma outra parte imaterial, espiritual. E o texto está fazendo uma distinção entre o pó da terra, o corpo, e o espírito, aquilo que nós somos em essência. O profeta Zacarias, capítulo 12, verso 1. Ele está dando uma palavra de Deus, o profeta, ao povo de Deus, contra o povo de Deus, tratando do povo de Deus, e aí ele fala de uma verdade que também, que permeia toda a Escritura, nessas duas que vimos, e mais essa e tantas outras. Zacarias, capítulo 12, verso 1 diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, que Senhor? O que estendeu o céu, o que fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. O espírito, aquilo que nós vemos, ou a alma, o que nós somos em essência, e colocou dentro do corpo, dentro daquilo que é físico. E um outro texto que é o próprio Senhor Jesus, que mostra essa distinção, Mateus capítulo 10, verso 28, nós estamos trazendo verdades da Escritura que fundamentam que nós não somos somente físico, mas nós somos seres, ainda que tenhamos um corpo físico, somos seres espirituais. Mateus 10, 28, é o Senhor Jesus, o Deus encarnado, que está dizendo: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O que o Senhor Jesus está dizendo? Que homens podem matar fisicamente, mas não espiritualmente. Só Deus pode fazer isso. De novo, nós vemos aqui o corpo e a alma. Nós vamos ver que este perecer que o Senhor Jesus está dizendo não é o fim da existência, não é deixar de existir. Tudo isso, então, esses textos, para dizer que a morte do corpo físico e o fato dele se decompor e um dia voltar a ser pó, não significa fim da existência.
Portanto, a morte não é o fim da existência. O que nós somos, a nossa alma, continua para sempre. O que nós somos de verdade é a nossa alma, que sim, governa o nosso cérebro e que nos dirige em nossas ações físicas, emocionais, mas há uma realidade espiritual por trás desses componentes físicos, e que é o que nós somos em essência. A alma, o espírito, nunca deixarão de existir. Ou elas vão existir, e nós vamos ver, no céu, e depois, um dia, retornando ao corpo para estar em um novo céu ou uma nova terra, ou vão existir no Hades, que depois que Cristo voltar, recebendo um novo corpo, estarão no inferno. Essas são as duas possibilidades. Ateus, darwinistas, materialistas, naturalistas mentem em dizer: morreu, acabou. Não é o que Deus diz. A segunda questão é: por que existe a morte? Se Deus criou tudo, se Deus é bom, e Ele é bom, e Ele criou todas as coisas muito boas, como a palavra diz, por que existe a morte? Afinal, a morte, ninguém tem prazer na morte. Nós estamos falando que nós temos receio dela, que ela, ainda que os cristãos possam vê-la de forma diferente, ela traz dor, traz tristeza, sim, nós não estamos negando isso. Eu estava comentando com um irmão que essa semana perdeu o pai dele, e eu disse a ele: irmão, Jesus queria ressuscitar Lázaro. Pouco tempo depois, quando ele viu Lázaro morto, ele chorou. Então não significa que os cristãos, nós somos pedras de ferro, que nós não sintamos, que nós não nos entristecemos, não. A morte é uma desgraça. Mas por que então ela existe no universo de Deus? Logo depois de criar o primeiro casal, Deus, e dar a Adão e Eva, um homem e uma mulher, literalmente, não um símbolo da humanidade, como liberais querem dizer, mas o primeiro homem e a primeira mulher, depois de Deus tê-los criado sem pecado, livres, contudo, eles tinham prazer, eles tinham um ambiente perfeito, eles estavam numa realidade, não havia mal, dor, morte, nós não temos a menor ideia do que isso significa, mas eles estavam ali, e além de tudo, eles tinham comunhão com Deus, Deus havia dado tudo para eles. Deus estabelece uma ordem para eles. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, nós estamos vendo por que existe a morte. Não o que teorias dizem, não o que o homem diz, o que o homem diz e as suas propostas não nos interessa. O que temos para ver é o que Deus diz em sua palavra, e aqui está dizendo: e o Senhor Deus, lembre, depois de ter dado tudo para aquele homem, tudo que ele poderia desejar, não tinha nenhuma necessidade, tudo perfeito, o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você vai morrer. Deus havia dado tudo, e deu uma única ordem para aquele homem para quem ele havia dado tudo: não me desobedeça, porque se você fizer, você vai morrer. O que está claro, não existia a morte até aquela hora. Deus havia criado tudo muito bom. E aqui é importante nós entendermos,
para nós que cremos na soberania, de que Deus decreta tudo, tudo que existe está debaixo do decreto ou dos decretos de Deus, do Deus que governa soberano. A verdade da soberania, à luz da palavra, nunca anula a responsabilidade do homem. Nós não podemos deixar essas duas verdades e tendermos a ir para uma em detrimento à outra. Nós vamos errar. O ponto é que Deus, que governa e que decreta tudo, deu uma ordem que deveria ser obedecida, que aquele homem era sim responsável por obedecê-la ou não. Mas o homem desobedece a Deus. E a essa desobediência a Bíblia chama de pecado. Pecado é aquilo que retrata o mundo que nós vivemos. É aquela, por exemplo, para nós vermos a ideia de pecado, um exemplo. É aquela notícia triste que sai no site da Rede Globo, dizendo que 1.800 pessoas morreram por causa do Covid. E logo abaixo está dizendo, fazendo notícia e propaganda da promiscuidade do Big Brother. É a preocupação que eles têm com as mortes, mas que a degradação que eles defendem do pecado. Isso é o que retrata. Pecado é o que retrata a raça humana. É o que mostra o que nós somos. Deus havia dito: não coma, porque se você comer, você vai morrer. E nós sabemos que o homem desobedeceu a Deus e a morte veio. E a morte e tudo o que a produz, tudo que leva à morte veio por consequência do nosso pecado. Romanos capítulo 5, verso 12. Não é uma palavra popular, pecado. Não faz parte. O mundo não está buscando mais a Deus por causa do medo da morte, porque o mundo não quer tratar do seu pecado. Romanos capítulo 5, verso 12, por um homem entrou o pecado no mundo, nós acabamos de ver quem é esse homem, e pelo pecado a morte. Nós vimos que a morte veio porque ele desobedeceu a Deus, que disse que ele morreria. Assim também, e aí nós entramos, a morte passou a todos os homens. Por isso que eu e você que está ouvindo, nós vamos morrer. Por quê? Porque todos pecaram. Todos nós somos pecadores, todos nós nascemos em pecado. O profeta Ezequiel diz que a alma que pecar, essa morrerá. E eu e vocês nascemos em pecado e cometemos muitos pecados, por isso existe a morte. Por causa do pecado, do nosso pecado, do pecado que se expressa das mais diversas formas. O pecado trouxe a morte para a raça humana, e nós somos responsáveis. A resposta é: o pecado é a causa da morte. Porque o homem nasce em pecado, ama o pecado em suas diversas formas. Essa semana eu estava ouvindo a pregação de um homem de Deus, chama-se Doug Wilson, um pastor americano. E ele foi pregar a palavra em uma universidade americana, e o auditório estava cheio de jovens, uns 300 talvez. E depois que ele prega, formam-se duas filas, cheias de jovens. E ele fica por 1 hora e 45 minutos respondendo as perguntas daqueles jovens. Nenhum deles demonstra o menor temor a Deus. Na boca daqueles jovens de 18 a 20, 23 anos, eu ouvi cada blasfêmia contra Deus. Esse é o mundo que nós vivemos. A morte vem por causa do nosso pecado, e cada vez mais distante o homem está, e não vai melhorar. A morte existe porque o homem é pecador, ele é totalmente depravado, ele não quer a Deus, ele não teme a Deus, ele odeia a Deus.
ama o pecado, e aí existe a morte, é consequência da nossa escolha pelo pecado. Todos nós somos pecadores, muito pecadores, por isso vamos morrer. E aí a terceira pergunta é: o que vai acontecer quando eu e você estivermos diante da morte? Nós estamos vendo, a morte não é deixar de existir, a morte é uma mudança de estado, a gente sai dessa realidade e vai para outra. Entenda, você não vai deixar de existir quando você morrer. Eu espero que você entenda isso, porque você vai estar extremamente surpreso quando os seus olhos aqui fecharem, a sua respiração acabar e o seu coração parar de bater, e você vai estar diante de Deus. A morte não é deixar de existir, é uma mudança de estado. A palavra morte não significa fim na existência, mas separação. É sair de uma realidade e ir para outra. Mas mudança, separação, é transporte para onde? Como? Para quê? Por quê? Nós lemos Eclesiastes, vamos ver novamente lá o texto de Eclesiastes 12, versos 1 e 7. Eu quero tratar agora dessa verdade que Salomão, dirigido pelo Espírito, diz: o Espírito volta a Deus. O pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. O que isso quer dizer? Bom, que o pó volta à terra, a gente sabe. A gente sabe. Os meus avós não têm mais corpos. Eles viraram pó. O corpo deles, não eles em essência. O ser humano, ele, na morte, há uma separação. E o Espírito, então, volta a Deus. Bom, se o Espírito volta para Deus, isso é bom, né? Não, não necessariamente. É importante sempre que nós entendamos que a palavra de Deus, que a Escritura, que a Bíblia, ela deve ser lida como um todo, e não com textos isolados que podem dar uma interpretação que eu gostaria de ouvir. Mas se o Espírito volta para Deus, isso é bom. Será? Hebreus capítulo 9, verso 27. Nós estamos vendo que quando o homem morre, o corpo volta, vai virar pó, e o Espírito volta para Deus. Olha o que Hebreus, há outros textos, nós não temos tempo de tratar, mas Hebreus 9, 27 diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Sim, volta para Deus com um objetivo: juízo. O homem morre uma só vez. Isso mostra claramente que não há reencarnação. A reencarnação é uma mentira satânica, é uma falsa religião. O Espiritismo é uma falsa religião, é mentira. Não há reencarnação, morre-se uma única vez, não há chance depois. O texto diz: depois disso vem o juízo. Outra mentira do inferno: não existe purgatório. Depois da morte é juízo, não existe a possibilidade de você purgar os seus pecados, uma chance de purgar, não. O juízo é o julgamento de Deus. Morre-se uma vez e vamos diante de Deus, e o juízo é estabelecido. Nós somos corpo e alma, o que vimos até agora. Nós morremos uma única vez, fisicamente. O Espírito, que é o que nós somos na essência, volta para Deus e volta para o juízo. Mas que tipo de juízo é esse? E aí, nessa separação que é a do corpo, da alma ou espírito, existem apenas duas possibilidades de acordo com a palavra de Deus.
A primeira é a que a Bíblia chama de ou céu, ou paraíso, ou o seio de Abraão, que são expressões da mesma realidade. E onde que elas estão? O primeiro texto é Lucas, capítulo 23, verso 43. Jesus respondeu: em verdade, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que é essa palavra? Jesus estava na cruz nessa hora. Havia ao seu lado 2 ladrões, um à direita, um à esquerda. Aqueles ladrões, eles foram para a cruz e quando viram Jesus ali, os dois, eles faziam piada de Jesus. Mas em algum momento, um daqueles ladrões se reconhece um pecador. Ele reconhece que merecia estar lá. E aí então ele chama a Jesus de Senhor e pede a ele que lembre dele. Naquela hora, aquele homem que era um pecador, muito pecador, ele crê em Cristo, se arrepende. E aí então Jesus diz para ele: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que Jesus está dizendo? Daqui a pouco, algumas horas, os dois vão morrer. O que vai ficar eram corpos. Jesus morre na cruz, o seu corpo está lá, físico. O ladrão morre na cruz, o seu corpo físico está lá. Mas eles não estão mais lá. E para aquele que se arrepende, naquela hora, quando ele morre, ele vai ao paraíso, na presença de Cristo. Paulo fala do paraíso, 2 Coríntios, capítulo 12, versos 2 e verso 4. Conheço um homem em Cristo, Paulo está falando dele aqui. Há 14 anos foi arrebatado até ao 3º céu. Lembra, nós estamos vendo palavras que falam de uma mesma realidade. Paraíso é a primeira, céu é a segunda. 3º céu. Nós não vamos entrar no mérito, porque nós não sabemos, a Bíblia diz que tem se tem 3º, tem 1º e 2º, nós não sabemos. O fato é que aquele homem, que é Paulo, ele teve uma visão do 3º céu. Versículo 4. Ele foi arrebatado ao paraíso, o 3º céu, portanto, é o paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Lembre então que aqui é uma realidade espiritual, o paraíso, onde há as almas daqueles que morreram crendo em Cristo, estão lá. E Paulo então vai para essa realidade. E ele diz, depois ele não pode dizer o que ele viu, porque o Senhor não permite. E ele diz que ele ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Deus deu àquele homem, o apóstolo Paulo, uma oportunidade de ver, de ter um vislumbre dessa realidade espiritual, a do paraíso. Portanto, o 3º céu é o paraíso. O céu, o paraíso, como nós dissemos. Jesus disse ao ladrão arrependido, e aqui é importante que nós entendamos, que nós vamos terminar com essa realidade. Aquele ladrão merecia estar na cruz. A cruz era a pior das mortes para aquela época. É muitíssimo provável que aquele homem teria cometido algo grave, além da sua vida de pecado. Mas naquela hora, poucas horas antes, poucos momentos antes de morrer, e ele naquele estado ele iria para o inferno, ele se arrepende e crê em Cristo, e Cristo perdoa. Diz para aquele ladrão arrependido: você vai estar comigo daqui a pouco no paraíso. Paulo fala então desse 3º céu, do paraíso, e por ele estar ou ter estado lá, ele diz então que desejava ir para lá. 2 Coríntios capítulo 5, verso 8. Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, e Filipenses capítulo 1, verso 23. O que é a morte para Paulo? Ele diz: entretanto, estamos em plena confiança. Quem está em plena confiança? Os cristãos, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Um dia eu estive no paraíso, eu sei o que é aquilo lá.
Eu sei que se eu morrer, eu deixar o meu corpo, eu vou estar com Cristo, habitar com o Senhor. É disso que ele está falando. E em Filipenses, capítulo 1, versículo 23, ele fala dessa realidade, da luta que às vezes ele tinha, de querer estar com Cristo. Filipenses 1, 23, ele diz: ora, de um lado e de outro eu estou constrangido. Às vezes eu sei que eu preciso ficar para pregar a palavra, para que mais pessoas creiam em Cristo e sejam salvas e não vão mais para o inferno. Mas por outro lado, eu tenho desejo de partir, de deixar o corpo, de que meu corpo vire pó, para que o meu espírito esteja com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Daí que ele disse palavras inefáveis que eu não posso nem dizer para vocês o que é. Jesus disse que estaria no paraíso com aquele ladrão arrependido. Paulo disse que assim que morresse estaria com Cristo. Portanto, quando alguém que creu em Cristo morre, a sua alma vai ou para o céu, ou para o paraíso, ou para o seio de Abrão, que é a próxima expressão. Lucas capítulo 16, verso 22. Aqui é uma história que Jesus conta. Nós não sabemos se é uma parábola, alguns entendem que sim, outros não. O fato é que Jesus conta aqui a história de dois homens que morrem, e eles vão para destinos diferentes. O versículo 22 diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão é essa realidade. Ele está na presença de Deus. Ele não está lá por ser mendigo, por favor. Ele está lá porque ele creu no Evangelho. Ninguém, porque é pobre, vai para o céu. Nem porque é rico, deixa de ir. Apesar de que a segunda possibilidade é uma boa parte não vai porque ama o dinheiro. O que Jesus quer dizer é que um homem, quando morre, ele vai ou para o seio de Abraão, se ele crê em Cristo, ou ele vai para o inferno, que é a realidade do outro homem que nós vamos ver. Nós vimos a primeira possibilidade, quando uma pessoa morre, se ela morre em Cristo, ou ela vai para o paraíso, ou ela vai para o seio de Abraão, ou para o céu, que são palavras diferentes para a mesma realidade. Mas há uma segunda, e é essa que é difícil, e é uma das verdades da Escritura mais difíceis. Enquanto os cristãos vão para o paraíso, os que rejeitam o Evangelho, sem se arrepender de seus pecados, são atormentados. Provérbios capítulo 11, verso 7, Salomão, com a sabedoria que Deus lhe deu, mostra o que acontece quando uma pessoa que não tem esperança, que não tem Cristo, morre. Quando morre o ímpio é uma pessoa que não tem piedade, que não tem temor a Deus, que não crê em Cristo, para a nossa terminologia, não é cristão. Quando morre um ímpio, a sua esperança perece, acaba. Porque tudo que o ímpio espera nessa realidade, quando ele morre, acaba. Tudo que ele esperava do seu poder dá em nada. Nessa realidade, porque agora ele vai enfrentar uma outra. O inferno é aqui. As pessoas que dizem isso não têm a menor ideia do que elas estão falando. Nós vimos o destino do mendigo que foi para o seio de Abraão. E no relato de Jesus, há um outro homem, um rico. Lucas capítulo 16, os versos 22 a 23, diz assim, lembra? Morre o mendigo e ele vai para o seio de Abraão. Morre então o rico. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Nós não temos tempo de ler o texto todo. O fato é que há uma realidade, o seio de Abraão, o paraíso ou o céu, daqueles que morrem crendo em Cristo, e ao Hades,
o lugar dos mortos, e é uma palavra que não foi traduzida para o português, para mostrar que ali é uma realidade espiritual, onde aqueles que morrem sem Cristo vão e eles são atormentados. O céu e o Hades, eles são antessalas para aquelas almas que morrem, se morrem crendo no Evangelho, não importando quão pecadores elas fossem. Lembra do ladrão na cruz? Se elas se arrependem e creem em Cristo, elas vão para a presença de Deus pelos méritos de Cristo. Ao passo que pessoas que rejeitam o Evangelho, que se apoiam em sua justiça própria, que não se acham tão ruins e que amam o seu pecado, morrem rejeitando a Cristo, elas vão imediatamente para o Hades. Essas são realidades espirituais. Um dia, quando Cristo voltar, esses espíritos ou almas receberão corpos. E um dos textos claros desses dois destinos é descrito pelo profeta Daniel, no capítulo 12, verso 2. Multidões e multidões que dormem no pó da terra, lembra? Virou pó, mas um dia vão ressuscitar. Acordarão, uns para a vida, outros para a vergonha, a humilhação e para o desprezo eterno. Uns para a vida eterna, na presença de Cristo, e aí um novo céu e uma nova terra. E outros para a vergonha, a humilhação e o desprezo eterno. Agora tem corpos. Lembra que o Senhor Jesus disse: não temam os que matam o corpo, temam antes aquele que pode perecer no inferno, ou fazer perecer no inferno, alma e corpo. E é disso que Daniel está dizendo. E quem faz perecer é o próprio Deus, aqueles que rejeitam a Cristo. Uns ressuscitarão para estar no novo céu, nova terra, com Cristo, onde nunca mais vai haver morte, dor, pecado. Outros vão ressuscitar para estar em tormento eterno no inferno. Nesse dia, as almas, tanto de cristãos como ímpios, voltarão a ter corpos. Nós não sabemos, o que a palavra diz é que nós, os cristãos, terão corpos glorificados. E como ressuscitarão os ímpios? A palavra de Deus não diz. O fato é que ambos ressuscitarão, é o que o texto diz. Jesus vai falar disso, Mateus capítulo 13, versos 37 a 44. E Jesus está falando aqui da parábola daquele joio semeado. E ele vai explicar o que acontece ali. E Jesus é o próprio Deus encarnado, Jesus, o Salvador, que está dizendo. Olha o que ele diz. Ele respondeu, Jesus. Os discípulos perguntaram: o que significa a parábola, Senhor? E ele então responde: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ele mesmo, o Filho do Homem é Cristo. O campo é o mundo. Então, o Evangelho é pregado em todo o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os filhos do reino são aqueles que creem em Cristo, creem na boa semente que é Cristo, se arrependendo dos seus pecados para a salvação deles. Os joios são os filhos do maligno, são aqueles que rejeitam o Evangelho, que não querem a Cristo. Verso 39. O inimigo que semeou é o diabo, o joio, que semeia o diabo. A ceifa é a consumação do mundo. A ceifa o que é? Quando é plantado naquela época, você tinha uma ferramenta que você cortava aquilo, e arrancava o trigo, e arrancava também o joio. A ceifa é quando Cristo voltar, e vai então fazer essa colheita em todo o mundo. Os ceifeiros são os anjos. Jesus disse em Mateus 24, que Ele enviaria os seus anjos para juntar os seus escolhidos. Verso 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do mundo. Arranca-se o trigo, colhe-se o joio não serve, o trigo que é que se espera, e o joio então é lançado no fogo. É Cristo Jesus que está dizendo isso.
Mandará o Filho do Homem, ele, Jesus, os seus anjos, que ajuntarão o seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, o joio, os do mundo, os que rejeitam a Cristo. E o que vai acontecer? E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. É Jesus quem vai fazer isso. Há hoje falsos profetas que falam de um Jesus que não julga, que você pode viver chafurdado no pecado, que não vai acontecer. Não é o Jesus da Escritura. O Jesus da Escritura é graça, é amor, é misericórdia. Ele perdoou um pecador na cruz, um ladrão que ia morrer, ele perdoou. Mas aqueles que não se arrependem serão condenados pelo próprio Senhor, que diz isso. Há outros textos. Apocalipse, nós não temos tempo, capítulo 20, versos 11 a 15, a visão do grande trono de branco, onde os mortos vão estar diante de Cristo, e aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo. É exatamente a mesma coisa. Há dois destinos: ou a presença eterna de Deus, ou na condenação eterna. O irmão John Gill, comentando o texto de Eclesiastes, ele diz: na morte a alma ou o espírito do homem retorna a Deus, que, se entendido como sendo as almas dos homens em geral, significa que na morte todos retornam a Deus, o juiz de todos, que os julga e ordena os que são bons para as mansões de bem-aventurança e felicidade, e os que são maus para o inferno e destruição. Os que são bons são aqueles que foram tornados justos pelo justo Cristo. O que vai acontecer? E a quarta pergunta é: como está preparado? E essa é a mais importante questão que alguém pode responder. Nós vamos morrer, todo mundo vai morrer, se de Covid ou não, vamos morrer. E aí, essa é que é a pergunta. Você está preparado? A Bíblia não detalha os céus. Quando Paulo vê, ele não pode dizer. A Bíblia não fala como é o inferno em detalhes, ela não descreve, porque agora isso não importa. O que importa é o que você está fazendo com a sua vida, qual a sua posição diante de Cristo. Havia dois ladrões, um se arrependeu, o outro morreu e foi condenado. Onde você está? Ela pode não detalhar o céu, o inferno, mas ela é clara em dizer que há dois destinos, e que se você não crer em Cristo, você vai ser condenado. Só há um único meio de estar preparado para a morte, é estar em Cristo. João capítulo 3, versos 16 a 18, talvez o texto mais conhecido da Bíblia, e que muitos evangélicos até sabem, mas não creem nisso, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então todos serão salvos. Quem nele crê, crê em Cristo, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, continua condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O que isso significa? Nós vimos, nós somos pecadores, eu e você somos pecadores. Não há nada que nós possamos fazer para mudar esse estado. Não adianta participar de uma religião, de uma reunião, não adianta estar com a igreja evangélica, não adianta tentar parar de roubar, parar de mentir, não adulterar, não adianta tentar ajudar os pobres, não adianta fazer nada. Nada que nós façamos muda o nosso estado de pecado, anula os muitos pecados que nós cometemos. E nesse estado, se Deus fosse somente justo, Ele condenaria todos nós justamente ao inferno, porque Deus é santo, Ele não tolera o pecado. Mas a Bíblia diz que Deus não é somente justo, Ele é amor,
Ele é graça, Ele deu, Ele tem misericórdia de pecadores, não importando quão pecadores nós sejamos. E o que nós precisamos? É crer no que Ele fez para nos salvar. Deus deu Cristo, seu Filho sem pecado, para morrer a pior das mortes por pecadores. Ele não cometeu pecado, Ele é Deus, só Deus pode salvar o homem. O que nós precisamos? Crer em Cristo. Mas o que é crer? Eu acredito em Jesus. Não é acreditar em Jesus, é crer de tal forma que quando o Espírito de Deus revela o que Cristo fez na cruz por mim, eu me arrependo dos meus pecados, eu não quero mais cometer pecados, eu não vou justificar mais os meus pecados. E eu recebo o perdão de Cristo na cruz, perdão total. Eu recebo também que lá naquela cruz, quando Ele morreu, a palavra dele diz que Ele me atraiu, Ele me fez morrer, e agora é a vida dele, uma vida santa que deve me governar. Se eu crer nessa verdade, que é o Evangelho, na morte e ressurreição de Cristo, na minha morte e ressurreição com Cristo, se eu crer nesta verdade, eu não mais serei condenado. Quando eu morrer, eu vou estar na presença de Deus pelos méritos de Cristo. Você precisa crer nisso, você precisa se arrepender do seu pecado, você não é uma boa pessoa. Não importa o que você faça, se você morrer sem crer no Evangelho, se arrependendo, você vai ser condenado. Que o Espírito Santo revele o Evangelho para você. E a última pergunta é para aqueles que creram no Evangelho. Como os cristãos devem ver a morte? Como nós lidamos com a morte? Aqueles que creram de verdade. Eu citei no início Hebreus 2,15, mas eu queria ver o texto todo. Quando eu citei, eu disse daqueles que são escravizados pelo pavor da morte, são os ímpios. Todo ímpio, todo aquele que não é cristão, entenda, tem medo de morrer, porque sabe que vai estar diante de Deus, até ateu. Eles sabem que vão estar diante de Deus, que vão prestar contas a Deus, eles sabem que as suas vidas não atingiram o padrão que Deus exige, e elas têm medo da morte, são escravizadas pelo medo da morte. Agora os cristãos, aqueles que recebem o poder do Evangelho, o perdão total de Cristo, não são assim. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15, vamos ver o texto, que diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, os filhos de Deus, aqueles que creram em Cristo, Ele, Cristo, também participou dessa condição humana. Deus se fez homem, o Verbo se fez carne, para que, por sua morte, a morte de Cristo na cruz, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Não a morte física, mas a morte espiritual, a condenação eterna. E aí então Cristo, pelo Evangelho, pelo que Ele fez na cruz, libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Os cristãos são libertos do medo da morte. Nós não temos medo da morte, nós não temos que temer a morte. Mas quando a gente abre mão de coisas do Senhor porque temos medo da morte, nós não estamos agindo, nós não estamos crendo naquilo que nós professamos. Eu tenho medo de morrer, então eu não quero sofrer. Medo de morrer não faz parte da realidade de cristãos. Mas você não tem? É claro que às vezes eu lido com isso, eu enfrento isso. Há 2 semanas, nós passamos por um acidente, e um carro veio com toda velocidade, um cara bêbado bateu. Se ele bate 1 metro atrás, ele tinha acertado meus 3 filhos. Você não tem medo? É lógico que naquela hora sim, mas na mesma hora o Senhor fala: mas você não crê em mim, você não descansa em mim, está com medo. E a nossa reação é: Senhor, tem misericórdia, porque o Senhor me libertou do medo da morte pelo poder do Evangelho.
Como nós que professamos a Cristo, vivemos com medo de morrer. O que a morte pode fazer os cristãos? Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Paulo, um homem que entregou a sua vida a Cristo, um pecador desgraçado, mas que quando creu na graça, entregou sua vida e sofreu o resto dela por amor a Cristo. Ele vai dizer, não ele, o Espírito Santo de Deus, falando por meio dele em Romanos capítulo 8, os versos 35, 38 a 39, eu queria ler todo o texto, não tem tempo. Olha o que Paulo diz, se eu e você cremos em Cristo, olha o que ele está perguntando, quem nos separará do amor de Cristo? Deus não poupou o seu próprio Filho, tudo que Deus tinha de maior Ele deu para nós, quem nos separará do amor dEle? A tribulação, o Covid, o medo de pegar Covid, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, pois estou convencido de que nem a morte vai me separar do amor de Cristo, pelo contrário, quando eu morrer eu estou na presença de Cristo, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer coisas, poderes, o que cristãos vivem com medo, tudo isso traz medo, mas a palavra de Deus diz que nada disso me separa do amor de Cristo, manifesto de uma vez por todas a cruz, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não tenho que ter medo de nada. Mas e se eu estou, Senhor, diga isso, eu estou com medo, me perdoe, tem misericórdia, me livra do medo, Senhor. Não diga que é normal, porque não é. O mesmo Paulo, que vai ser decapitado por causa de Cristo, vai nos dizer o que a morte vai fazer com a gente. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 53 e 55. Sabe o que eu posso dizer para a morte? Isso que Paulo diz. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando esse corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem, a morte está destruída. A vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Tragada foi a morte na vitória em Cristo. Ah, irmãos, Deus mandou esse negócio, Deus mandou esse vírus para tratar com o mundo, sim, e com a sua igreja. Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Isso não é uma metáfora. Morrer, meu corpo voltar para o pó, e o meu espírito ir para Cristo, esperando o dia que Ele voltar, e me dê um corpo glorificado, para estar na presença dEle sem pecado nunca mais. O que a gente pode aprender disso? Que o Senhor, que você se arrependa, que nós nos arrependamos de justificar o nosso medo, a falta de confiança que nós temos no Senhor. Isso é pecado. A ansiedade com o que vai acontecer, isso chama-se pecado. Mas se nós estamos em Cristo, há perdão sempre. O trono dele é um trono de graça, e Ele nos concede graça e poder para nós descansarmos, para nós não termos medo. Para isso Ele nos chama para um relacionamento, para a comunhão com Ele. É hora cada vez mais de nós andarmos à presença dEle, de estarmos cheios do Espírito, de levarmos o morrer de Cristo, de habitar ricamente em nós a palavra de Cristo, de meditar de dia e de noite na Escritura, de orar sem cessar.
É hora de andarmos em Cristo, de andarmos com a igreja. Não é hora de estar longe da igreja, pelo contrário, é hora de estar junto da igreja. Não importa o que aconteça. Se nós andarmos segundo o que Ele estabeleceu pelos meios da graça, Ele vai nos fortalecer e vai nos conceder graça para nós não termos medo. A segunda aplicação é que se você que ouviu isso, não creu em Cristo, que o Espírito Santo revele o Evangelho, para que você se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Cristo, e não seja condenado e não continue no seu estado de condenação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós.